A história de Ismael é uma das mais intrigantes e significativas da Bíblia. Filho de Abraão com a serva Agar. Ismael não foi o filho da promessa, mas mesmo assim, Deus cuidou dele e o abençoou com uma grande descendência. Então vamos explorar juntos a história de Ismael na Bíblia e aprender mais sobre a obra de Deus em sua vida. Olá, bem-vindos ao canal Bíblia em 365 dias. Se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para aprender diariamente sobre a palavra de Deus. Ismael, filho primogênito de Abraão, nasceu da união entre o patriarca e sua serva egípcia, Agar, que foram oferecida por Sara, esposa de Abraão. Na época, Sara era estéril, e Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência numerosa. É a partir desse contexto que a história bíblica de Ismael começa. Abraão amava Ismael, e até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael tinha cerca de 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que já tinha 99 anos, e prometeu que daria a ele um descendente de sua própria esposa Sara. Deus também ordenou que todos os homens da casa de Abraão fossem circuncidados, como sinal de sua aliança. Como Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam fazer a circuncisão em seus jovens, com a mesma idade. Cerca de um ano depois nasceu Isaac, o filho biológico de Abraão e Sara. O nascimento de Isaac causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar, que já haviam se desentendido antes. O texto bíblico relata que, após engravidar, Agar desprezou Sara. No entanto, isso era completamente errado, pois, de acordo com as leis da época, uma serva fértil jamais poderia se opor à esposa estéril. Caso isso acontecesse, a serva especial, escolhida para gerar o herdeiro da família, podia ser rebaixada à condição de escrava comum. Portanto, segundo esse costume, Sara tinha o direito de afligir Agar, por causa de seu desprezo. De qualquer forma, Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara. No entanto, no deserto, o anjo do Senhor apareceu para Agar e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto que o anjo revelou a Agar que seu filho seria chamado de Ismael, cujo nome significa Deus ouve, pois o Senhor havia escutado sua aflição, conforme descrito em Gênesis 16:11. No entanto, o conflito entre Sara e Agar chegou ao ápice quando Isaac foi desmamado durante a festa, e Ismael zombou dele. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Entretanto, esse pedido de Sara ia contra os costumes da época, pois, segundo as regras, Ismael era filho legítimo não só de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos extremos, o filho de um senhor com uma serva até podia ser rebaixado de posição dentro do núcleo familiar, mas jamais expulso. Assim, a expulsão de Ismael e Agar causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus novamente falou com ele, garantindo-lhe que não deveria se preocupar com Isaac. O Senhor prometeu que cuidaria do filho da serva e também lhe daria uma grande descendência. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre o que motivou o pedido de Sara pela expulsão de Ismael e Agar, parece que Sara o via como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Depois de ser confortado por Deus, Abraão despediu Agar e seu filho, fornecendo-lhes pão e água. No entanto, a água acabou e eles pensaram que morreriam. A Bíblia relata que Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer. É comum as pessoas imaginarem que Ismael era um menino pequeno, mas provavelmente ele já era um adolescente de cerca de 16 anos na época. No capítulo 21 do livro de Gênesis, Deus interveio para ajudar Agar e Ismael, e renovou a promessa de que Ismael seria um homem próspero. Assim, mãe e filho foram viver no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Embora não tenha sido reconhecido como herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão, fora do casamento com Sara, foram beneficiados por ele. No capítulo 25 é relatado que tanto os filhos de Agar e Ismael quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais do patriarca. Embora tenha havido conflito entre Ismael, Isaac, Agar e Sara quando eram jovens,
A Bíblia não registra mais desentendimentos entre Ismael e Isaac. Na verdade, ambos aparecem no capítulo 25 como responsáveis pelo sepultamento de Abraão e Marcela. A história de Ismael é concluída com a informação de que ele se tornou um grande caçador. Ismael cresceu e se tornou habilidoso com arco e flecha. Agar arranjou uma esposa egípcia para ele, com quem teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, de acordo com os capítulos 28 e 36 do livro de Gênesis, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaac. Os nomes dos filhos de Ismael são listados em Gênesis, capítulo 25, versículos 13 e 15, e muitos desses nomes são mencionados em outras passagens bíblicas, como famílias tribais influentes na época. Os descendentes de Ismael são frequentemente identificados na Bíblia como israelitas, organizados em 12 tribos, que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. O texto bíblico relata que Ismael teve uma descendência numerosa, com 12 filhos e uma filha, e que sua filha se casou com Esaú, filho de Isaac. A tradição muçulmana afirma que Ismael foi sepultado em Meca, mas a Bíblia não especifica onde ele foi sepultado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa a figura de Ismael em uma alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas aos crentes que desfrutavam da liberdade em Cristo. O nome Ismael se tornou comum na Bíblia, sendo mencionado em várias passagens, com referência a outras pessoas, como um descendente do rei Saul e do príncipe Jonatas, um alto oficial durante o reinado do rei Josafá, e o filho de um sacerdote do templo de Extoels, entre todas as pessoas mencionadas na Bíblia. Com o nome de Ismael, o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, é o mais conhecido. Durante a opressão dos babilônios contra os judeus, foi Ismael que matou Gedalias, o governador de Judá, nomeado por Nabucodonosor, como registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 25, e no livro do profeta Jeremias, entre os capítulos 40 e 41. Em resumo, podemos destacar alguns pontos principais da história de Ismael na Bíblia. Embora não tenha sido filho prometido por Deus a Abraão, Deus ainda cuidou dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza. Embora Ismael estivesse fora da aliança, ele foi abençoado com uma grande descendência, que também foi organizada numa estrutura de 12 tribos. Assim como os descendentes de Isaac, o caráter de Ismael também foi descrito por Deus, de modo a enfatizar a vida nômade de sua descendência e a oposição que seu povo teria em relação aos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão, através de Quetura. Por isso, em várias passagens bíblicas, os israelitas e os midianitas são basicamente o mesmo povo. Atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. Em conclusão, a história de Ismael nos mostra que Deus não abandonou nem Ismael, nem Agar. Embora Ismael não tenha sido escolhido como filho da promessa, Deus ainda cuidou dele e o abençoou. Ele se tornou o pai de muitas nações e sua descendência é lembrada até hoje. Além disso, Deus também ouviu o choro de Agar no deserto e providenciou para que ela e seu filho sobrevivessem. Essa história é um lembrete de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Ele sempre está presente e cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Gostou de saber mais sobre a história de Ismael? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.